Olá, gente querida, que Deus possa nos abençoar nesse momento aí que eu vou fazer a leitura da epístola de Judas, né? É uma epístola bem pequena, que Deus possa nos abençoar, nos dê sabedoria, que Teu Espírito Santo possa nos iluminar, que possamos entender a Tua palavra, Pai. Que essa palavra possa alcançar cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu já comecei a dar já tem 2 vídeos que eu estou comentando a respeito da epístola de Judas, né? Nós sabemos que Judas foi irmão de Jesus, mas ele, assim, ele não quis colocar, quando ele saudou nessa carta que ele escreveu, ele não quis colocar diretamente que ele era irmão de Jesus. Ele colocou assim, irmão de Tiago. Deixa eu só fechar essa janela aqui, por causa do barulho aqui. Então, ele, voltando aqui, ele colocou que ele era o quê? Ele era amigo, ele era irmão de Tiago, mas Tiago é irmão de Jesus, então Judas também é irmão. Ele escreveu lá 65, 80 anos depois de Cristo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, poxa vida, Judas e Tiago viveram na época lá e não é apóstolo e tudo, mas acredito porque eles não aceitavam o testemunho de Jesus, talvez eles só observavam de longe. Você que está aí comigo agora, compartilhe, vamos ajudar a compartilhar. Eu estou lendo o penúltimo livro da Bíblia, a Epístola de Judas, irmão de Jesus, tá? Ele escreveu, então, o tema dessa carta de Judas é lutando pela fé. Nós temos que, nesse tempo de hoje, nesse momento de pandemia, gente, nós temos que ficar firme, orar e estar lutando, porque não é fácil estar firme na fé, mas o Senhor, vamos lutar para mantermos a fé. E uma das maneiras de eu estar mantendo a fé é lendo a Bíblia. E hoje eu estou lendo com vocês o livro de Judas, tá? E aí ele escreve para os cristãos da época, já eram pessoas que eram cristãs, mas Judas resolve escrever essa carta para advertência contra os falsos mestres dentro da comunidade, porque dentro da comunidade quer dizer dentro da igreja deles, porque tinha já as primeiras igrejas, né? E tinha a igreja de Éfeso, de Esmirna, tinha várias igrejas e tudo, né? Então ele estava advertindo aquelas igrejas, porque haviam falsos mestres penetrando dentro da igreja, né? E aí há esse motivo para advertência, porque eles estavam introduziram-se alguns que já antes estavam escritos para esse juízo, homens ímpios que se converteram à dissolução da graça, né? Estava banalizando a graça de Deus. E aí ele estava falando, exorta eles a perseverar. E hoje, através dessa carta de Judas, é um dos penúltimos livros da Bíblia, ele é antes de Apocalipse, é um capítulo só, uma carta só, com 25 versículos, tá? O Judas escreve e há uma advertência aí, há um aconselhamento à perseverança, a permanecermos na fé, e que possamos se sentir mais forte quando nós lermos essa palavra de Deus, tá? Para nós mantermos na fé e resgatar os que estão enganados na fé. Existem muitas pessoas que estão sendo enganadas. Gente, que absurdo! Como que a pessoa pode estar se entregando a falsos enganadores? Ontem eu estava ouvindo um jornal, a mulher, olha para você ver, como que pode a mulher acreditar na outra,
que o dinheiro dela que estava na conta dela era um dinheiro maldito e que era para depositar o dinheiro dela na conta dela, para ela tirar a maldição do dinheiro, que no outro dia ia depositar o dinheiro na conta dela. Ela foi e depositou 80 mil, 80 mil. E a mulher desapareceu. Vamos tomar cuidado com os falsos mestres. Emília, tava linda você cantando, você me fez chorar de manhã. Você não, né? O Espírito Santo de Deus. Nossa, que lindo. Nossa. Oh, que saudade de ver você cantando, irmã Miriam. Eu estou falando aqui, não sei se você assistiu ontem, irmã Miriam, falando a mulher que passou 80 mil reais para a mulher tirar a maldição do dinheiro dela que estava depositado. Como é que pode acreditar em falsos mestres desse jeito? Nada diferente, porque Judas aqui, ele estava preocupado com os falsos mestres, porque os falsos mestres estavam penetrando no meio do povo cristão. Aqui Judas escreve para o povo cristão. Existe muita gente cristã sendo levada para o engano. Tem muito crente que parou de sonhar com o céu, está sonhando com coisas materiais. Meu coração dói quando um crente fica dando testemunho que ganhou 5 carros, que tem 100 quantas empresas. Nós temos que ganhar vidas, nós temos que amar vidas, nós temos que chorar por vidas. E Judas aí, ele quer alertar, ele adverte os cristãos da época contra os falsos mestres, e graças a Deus essa preciosidade dessa carta de Judas ficou reservada a nós para nos alertar contra os falsos mestres. Como que nós nos alertamos contra os falsos mestres? Quando nós buscamos conhecimentos. E quando que nós buscamos conhecimento? Quando nós lemos a palavra de Deus. E o livro de Judas, né, a carta de Judas, quando ele escreveu, né, está para a gente, né, nesse tempo de pandemia, nós temos que perseverar na fé. E Judas, ele é servo de Jesus, servo quer dizer escravo. Servo dói menos que escravo, mas servo é o sinônimo de escravo. Nós somos servos do Senhor Jesus, somos escravos do Senhor Jesus. Dá para vocês entenderem isso? E Jesus Cristo, ele é irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservado por Jesus Cristo. Nós somos chamados, nós temos os chamados. Eu sou escrava de Jesus, eu sou serva de Jesus. Contra ele está nos chamando, né, que a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então que a misericórdia pelas pessoas, que a paz na nossa casa, que a paz no nosso casamento, que a paz com os nossos filhos e o amor nos seja multiplicado. Vamos receber em nome de Jesus. Eu quero ministrar agora que a misericórdia de Deus esteja sobre as nossas vidas, que possamos ter misericórdia uns dos outros também, que a paz na nossa casa, nós repreendemos toda falsidade, toda falcatrua do inimigo, que a paz do Senhor seja multiplicada na nossa casa e que o amor seja multiplicado, que eu possa amar mais o meu esposo, que meu esposo possa me amar mais, que o nosso casamento possa ser renovado para a honra e glória do Senhor. E Judas aí, ele está falando, olha, amados, procuro eu escrever-vos com toda a diligência, com toda a preocupação, com toda vigilância, com todo conhecimento, vasculhando, olhando, consultando com toda diligência acerca da comum salvação. Nós temos comum salvação, nós cremos em Cristo Salvador, nós cremos no mesmo Cristo, nós somos chamados de cristãos. Então nós temos uma comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e aconselhar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então nós temos que batalhar por esta fé que uma vez foi dada aos santos, porque essa fé foi dada a nós pela graça, pela
fé, né? Então, nós sabemos que nós temos fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vimos e nem ouvimos, mas nós cremos. Eu não vi Jesus morrer na cruz do Calvário por mim. Eu não vi Jesus ressuscitar ao terceiro dia, mas eu creio, é pela fé, é pela fé. E aqui ele está exortando os santos, né? Santo significa ser separado pela fé que uma vez foi dada, né, para nós. Porque aí no meio aí, gente, isso acontece em nosso meio hoje. No versículo 4, introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução. Dissolução quer dizer banalizam a graça de Deus e negam a Deus, ficam negando a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Esses versículos 3 ao 4, aparentemente Judas descontinua uma outra carta que estava escrevendo ou está para escrever a esses cristãos, a fim de adverti-los sobre os astutos e falsos mestres. Nós tem muito jovem, muita gente acreditando em obra de feitiçaria, em obra de macumbaria, em magia negra. Tem muito jovem frequentando terreiro. Toma cuidado, aquilo que não é de Cristo, aquilo que não está na Bíblia. Vamos tomar cuidado com os falsos ensinamentos. Misericórdia. Gente, vamos tomar cuidado. Filhos de servos de Deus estão recorrendo a terreiro de feitiçaria, a terreiro de macumbaria, estão recorrendo a essas coisas. Vamos ser cautelosos com os falsos mestres. E esses cristãos, né, são advertidos contra esses astutos e falsos mestres. Essa moça, essa jovem, ela acreditou quando essa mulher falou com ela que o dinheiro dela estava amaldiçoado, era um valor de 80 mil. Ela falou: deposita na minha conta que amanhã eu retorno para você, vou só benzer o seu dinheiro. Misericórdia. Como é que uma pessoa pode acreditar nisso? É falta de conhecimento em Cristo. Vamos buscar conhecimento em Cristo, né? E nós temos que estar vigiando os falsos mestres, as falsas doutrinas, quando fala assim, mas quero lembrar-vos uma vez sobre isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, porque Deus, ele tirou aquele povo da terra do Egito, mas depois eles foram destruídos porque não creram. Gente, eu tenho que crer que eu sou salvo pela graça. Não podemos banalizar a graça, porque o juízo vai vir aí, gente. Olha para vocês verem. Aos anjos, os anjos não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Reservou-se na escuridão e nas prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Os anjos também, né? Eles se rebelaram contra Deus. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que ser vigilantes na nossa fé para nós não rebelarmos contra Deus. Assim como Sodoma e Gomorra, né? E as cidades circunvizinhanças, que havendo se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra também se rebelaram contra Deus. Agora, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos tomar cuidado com os falsos mestres, tá? Vamos tomar cuidado. E contudo, também, este semelhantemente adormecido, contaminaram sua carne e rejeitam dominação e falam contra a autoridade.
Mas olha para vocês verem também, olha. Mas o arcanjo Miguel, versículo 9, Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Isso aí está falando também, porque o anjo, porque Satanás, ele queria acusar Moisés, falando que Moisés era um assassino, porque Moisés, não sei se vocês lembram na história do lado de Moisés, que Moisés, quando ele foi criado lá pelo faraó, ele matou um soldado. Vocês lembram dessa história? Quem mata é chamado de assassino. Só que tem que depois ele conheceu o Senhor e tudo, teve uma experiência muito forte com o Senhor. Lógico que ele arrependeu dessas coisas e tudo. Mas Satanás, ele queria acusar, falou assim, não, ele é um assassino, queria acusá-lo diante da... Queria tomar o corpo de Moisés. Vocês já perceberam que não existe São Moisés? Ei, Deus abençoe, compartilhe aí. Você já percebeu que não existe São Moisés? Satanás não deixou. Satanás, ele queria tomar o corpo de Moisés, mas Deus não permitiu, tá? Denise, linda! Deus abençoe! Eu estou lendo o livro de Judas, pode colocar seu comentário aí, tá? Em nome de Jesus. Aí, estou falando aqui que Judas capítulo 9 fala que o arcanjo Miguel contendia com o diabo, eles disputavam o corpo de Moisés, que Satanás ele queria o corpo de Moisés. Ele queria, mas não conseguiu, né? Houve uma vitória aí. Estes, porém, diziam mal do que eles não sabem, e naquilo era naturalmente conhecem, como os animais irracionais se corrompem. Nós não podemos acreditar em falsos mestres. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, né? Muitos entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Ou seja, Caim foi errado, agiu errado, teve inveja do irmão, né? E ofereceu oferta que não agradava a Deus. Depois veio também o engano de Balaão, né? E depois ainda veio a contradição de Corá, que levantou contra Moisés. É o versículo 11. No versículo 11, ao invés de Caim, de seu irmão, né? Ao invés de cuidar de seu irmão, Caim assassinou o irmão dele. Já pensou? Ele matou o irmão por inveja. Ofereceram dinheiro a Balaão para ele amaldiçoar Israel, porque ele era um bruxo, mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse. Depois de Deus ter proibido a maldição, Balaão instigou Israel a pecar. Depois de liderar uma rebelião contra Moisés e Arão, Corá e seus seguidores foram engolidos pela terra. Todo mundo conhece essa história, né? Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando convosco e apacentando-se a si mesmo. Existiam aquelas festas de caridade, né, onde ali eles banqueteavam, traziam muitas comidas, e depois, no meio das festas, eles paravam no meio dessa festa para fazer a ceia do Senhor. Mas isso estava ficando banalizado. Não é essa ceinha que você pega um pedaço de pão e um cálice de suco e apresenta lá na igreja, né? E toma lá a Santa Ceia. A ceia era um ceião mesmo, era uma ceia, uma festança. Ali eles estavam fazendo coisas erradas. Os ricos comiam primeiro e depois os pobres comiam o resto. E ali eles faziam também a ceia. Estava havendo uma banalização da fé. E aí, mesmo sem temor, né, falando, são nuvens sem água, são pessoas que não têm vida, né, levada pelos ventos de um lado, de uma parte para outra, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. A pessoa que está falando que pessoas são 2 vezes mortas, né? Ondas impetuosas do mar
que escumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais estão eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios para todas as suas obras de impiedades que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Estes são os murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo os desejos da sua carne, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, pessoas que são arrogantes, que falam por cima assim, só a fala dela que vale, né? Admirando as pessoas por causa do interesse, bajuladoras. Tem gente, bajulador. Deus, a palavra de Deus condena bajulador, arrogante, né? As pessoas tratam bem por interesse, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os falsos mestres estavam ensinando outras coisas, mas nós somos cristãos apostólicos. Os apóstolos de Jesus, eles deixaram a palavra, deixaram a doutrina aí para a gente estar seguindo, né? Fomos doutrinados na palavra do Senhor. O celular hoje está... Deixa eu tirar ele aqui do carregamento. Melhorou, né? Melhorou aí. E aí eles estavam querendo colocar coisas que não tinha nada a ver com o que os apóstolos pregavam. E Judas, quando viu o ensino dos falsos mestres, Judas colocou os quais se diziam que no último tempo haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Escarnecedores, aqueles que zombam da graça, que zombam das coisas do Senhor e andam segundo os seus desejos. Nada diferente de hoje. As pessoas tentam distorcer a palavra de Deus e ficam falando que está certo. Gente, na época que eu me converti, eu vejo hoje umas coisas acontecendo que eu falo assim, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Na minha época, coisa que não era pecado, coisa que era pecado, hoje não é mais. Eu estou assim, a Bíblia mudou? A palavra de Deus não muda, Deus não muda. As pessoas estão distorcendo a palavra de Deus. Nós temos que vigiar e orar, tá? Vamos tomar cuidado, olha bem. Estes são os que causam, essas pessoas que ficam inventando doutrina, que ficam fazendo... Gente, as pessoas estão querendo fazer alguma coisa que a palavra não confirma na palavra de Deus. A pessoa dá um jeitinho lá e distorce e fica aquela coisa que é mentira se torna verdade, porque eles estão distorcendo a palavra de Deus. Vamos tomar cuidado. E estas coisas que são inventadas pelos falsos mestres causam divisões, tá? Sensuais, que não tem espírito, que não tem o espírito. Então, fica esse aconselhamento aí. Mas vós, amados, edificando-vos vós mesmo sobre a santíssima fé, tenha fé, fica firme na fé, orando no Espírito Santo, orando em Espírito, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Vamos ter dó daqueles que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne.
Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Aí está, eu li a epístola de Judas e eu gostaria que vocês fizessem uma releitura. Eu vou entrar na sala de oração agora, que eu fiz aí no meu palpite, dicas e palpites. Se você quiser estar lá conosco, beijo grande. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, tá?